Olá, bom dia. Estamos começando o nosso podcast. Eu sou Márcio Monson, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, meu amigo Adeildo Nascimento. Fala, Márcio. Até que enfim, hein, cara? Até que enfim a gente vai começar com esse projeto super original de um podcast. Nós estamos inovando, que podcast não está na moda hoje em dia, então nós somos disruptivos e criamos uma ideia inovadora, um podcast para chamar de nosso. Não, mas muito legal. Aqui, ó, esse projeto tava guardado aqui e hoje é o primeiro de vários. Eu acredito que vão ser vários, né? A gente falando sobre uma visão além do headcount. Então eu sou Adeildo Nascimento, junto com o Márcio, e hoje a gente embarca numa jornada cheia de aventuras, papos super inspiradores sobre visão além do headcount. Muito bom, Adeildo. Antes de entrar no tema, eu queria te convidar para se apresentar brevemente, assim, falar um pouco da tua jornada, porque como te conheci recentemente, assim, fiquei muito entusiasmado pela tua jornada profissional e pessoal aí, então eu queria que você compartilhasse um pouco com o pessoal aí da tua caminhada. Legal, eu vou falar a minha, depois você fala a tua, Com porque certeza. depois a gente precisa falar como é que a gente se uniu, né, nessa história, porque tão pouco tempo já surgiu essa ideia. Bora. Cara, eu trabalho com gente desde 1900 e alguma coisa. E o que é interessante na minha jornada é que quando eu fui trabalhar com gente em recursos humanos, me caiu um monte de ficha na cabeça sobre quão importante é a relação do ser humano com o trabalho. Sempre fui um cara muito curioso, então trabalhei em RH em empresas durante uns 15 anos. Em 2011, 12, eu comecei com a carreira solo, né? Eu fundei a adeildo.com e a adeildo.com tem o objetivo de desenvolver culturas organizacionais, gestão, time e gente. Então, essa é a trajetória, né? Fala da tua aí, pra galera conhecer. Muito bom, Adeildo. Muito interessante, né? Porque realmente a gente pensa na jornada e a gente faz uma reflexão do que nos trouxe até onde nós estamos, né? E eu penso que a construção da nossa situação do momento é a soma de todas as nossas escolhas ao longo da vida, né? Que legal isso. E eu sou empreendedor desde sempre, então justamente é uma caminhada que eu não sei fazer diferente. Eu empreendo desde os 18 anos com CNPJ. Então a gente está há 23 anos na estrada justamente com empresa, fazendo realmente acontecer através de negócios. Então eu sou apaixonado por negócios. E também caí na área de RH há 12 anos para cá, juntando tecnologia e RH. Então a gente começou a desenvolver tecnologias para recrutamento e seleção, foi muito legal. E quando nós nos conhecemos, começamos a ver pontos de contato, né? Porque nós começamos na FIEP, na Federação das Indústrias do Paraná, atendendo todo o SESI e Senai lá em 2009, 2010. E você também já teve uma trajetória, né, com a FIEP, então foi muito legal. Eu acho que a gente devia falar o nome da pessoa que nos apresentou. Ela merece crédito, não merece, Adeildo? Merece muito. Que é um cara visionário, né? O nome dele já começa diferentão, né? Que é o Eunápio Torres. Eu chamo ele de ET. Eu chamo ele de Harry. Então... Não, o Eunápio é um cara que nos conectou e eu sempre falava que o Eunápio ele consegue enxergar as coisas anos-luz à frente da gente. É difícil trazer ele pro chão, porque ele voa demais, sonha, né? E é um cara... Mas assim, as diatribes e insights que o Eunápio me passou sempre foram muito bacanas. E uma das coisas que ele me falou, e eu sempre levo em consideração o que ele fala. E ele falou um dia, cara, você precisa conhecer um cara. E era você. Então, Eunápio, obrigado, porque hoje está nascendo um projeto conjunto, o primeiro projeto conjunto entre nós dois aqui. E logo a gente vai trazer o Eunápio para bater papo aqui. Com certeza. Tem que inspirar mais gente, fazer mais gente voar aí. Nosso primeiro podcast aí, Harry. Então, um abraço grande para você. Obrigado por essa conexão. Você que é o mestre das conexões, né? Então, as suas conexões já gerando frutos. Não sabemos qual vai ser a qualidade desses frutos nesse podcast, mas a gente vai dar o nosso melhor, né, Adeildo? E tem uma coisa que o Eunápio fala que é super legal, cara. Eu sempre, quando a gente tava discutindo, porque eu e o Eunápio, a gente mudou meio que fez uma transição de carreira num tempo parecido. A gente trabalhou junto em empresas, fomos executivos. Isso é muito legal. E o Eunápio sempre falou um negócio assim, cara, não é o que, é quem. Ele fala isso direto, cara. Isso sempre ficou referenciado para mim, só que eu não conseguia tangibilizar. E o Eunápio, acho que tangibiliza isso muito melhor do que a gente. Ou seja, quando ele fala que ele é especialista em conexão, ele fala, cara, não importa
Tô traduzindo, ó, tentando traduzir, depois ele vai estar aqui, né, o Harry, o Leonardo, para tentar dizer se é isso mesmo. Porque eu imagino que ele fala assim, ó, cara, não importa o que vai sair, mas quando as pessoas são boas e conectadas, o quem é o que importa e não o que, né? Então aqui estamos nós aqui, os quens do Harry, fazendo alguma coisa que eu acho que vai ser legal. Ô, Dildo, vamos falar a verdade. A gente estava procurando alguma coisa para fazer juntos, né? Então, como podcast está na moda, vamos no podcast mesmo. E eu acho interessante porque nós conversando, vimos pontos de contato muito legais da nossa visão de mundo, né? E quando a gente compartilha visões de mundo similares, a gente naturalmente acha uma vertente de diálogo muito legal. Não necessariamente você tem que ter o mesmo ponto de vista sobre tudo, mas pontos de sinergia, de visão de mundo, né, criam conexões que se fortalecem e criam projetos e fazem acontecer, né? Então eu acredito muito nisso. E um ponto que nos uniu é a nossa visão em relação ao trabalho, em relação ao mundo do trabalho. Acho que foi nas primeiras conversas nossas, foi justamente nessa questão, né? Como é a nossa forma de olhar, sob qual prisma a gente vê a questão do trabalho em nossas vidas, né? Então a gente propôs justamente esse lema, né? A visão além do headcount, que é o que a gente quer hoje justamente iniciar e que a gente vai estar trazendo ao longo das nossas edições do podcast, sempre trazendo um olhar diferenciado, né? Então, eu gosto muito do que você traz de conteúdo nessa área, né? Quer compartilhar um pouco com a gente? Então, o mundo do trabalho, e é legal usar a palavra mundo, porque é um mundo mesmo, né? E a gente viu essa transformação. Eu acho que eu vi você falando aí que você empreende desde sempre, né? Eu fui um cara que nasci como CLT, fui educado para ser seletista, para ter salário no final do mês, vi o mundo mudando à minha frente, vi uma evolução de consciência em várias pessoas. A maioria de nós foi criada para isso, né? Essa é a nossa realidade, a realidade, eu acho que da grande parte dos brasileiros. E o que mais me incomoda, me instiga e me desafia hoje é ver o mundo do trabalho tão subutilizado, com uma visão tão tacanha às vezes, muito baixa, vinculada só à relação de trabalho, ganha dinheiro, paga boleto, trabalho é promovido, paga boleto maior. E quando a gente foi conversar a primeira vez, a gente começou a se identificar nessa lógica de que o trabalho ele deve ser enobrecido, exaltado, e que ele tem conexões com as dimensões do ser humano muito maior do que a gente imagina, né? Eu acho que esse foi o nosso grande ponto de contato. E outro, me deixa aqui aproveitar e falar para quem vai nos ouvir, que chamou muito a atenção quando a gente bateu os primeiros papos, foi a lógica de que dinheiro não é tudo, né? De que eu fiquei encantado em ver você como empreendedor, como empresa de tecnologia, mas questionando os rumos que esse mercado também está tomando. Ou seja, um monte de gente hoje louca para ter uma ideia fabulosa, para inventar um aplicativo, para ficar milionário com relação a isso. Rápido de preferência. Rápido de preferência, né? E tentando achar um propósito para encaixar nisso, na modinha, né? Então o propósito não é um propósito, ele é uma ferramenta para alcançar só um enriquecimento rápido, ou oba-oba e a fama para você estar nesse mundinho tech aí e tal. E quando eu fui conversar com você, essas questões de propósito no mundo do trabalho, a conexão com as pessoas e a diferença que a tua empresa, ou do teu time, da tua atuação fazia na vida das pessoas, eu acho que na hora a gente já se conectou com essas questões, né? Muito legal isso, muito legal, porque eu comentava com o nosso time internamente, nossas conversas, né, de cafezinho, na copa, e muitas vezes eu me achava assim meio estranho, né? Você tá falando desse jeito porque muitas vezes, né, a pessoa tem uma visão distorcida da realidade. E quando eu comecei a comentar contigo essa nossa visão, você reverberou, né? Falei, puxa, eu vejo a mesma forma. Ou você colocava um ponto de vista e falei, puxa vida, Deus, eu penso do mesmo jeito. Que é uma visão de quem está olhando todos os acontecimentos da nossa evolução, da relação das pessoas com o trabalho, tecnologia chegando, inteligência artificial, olhando tudo isso de um ponto de vista mais sereno, sem entrar nessa vibe de que tudo que é moda é bom, né? Então a gente começou a olhar para tudo isso e, puxa vida, que bom que temos um compartilhamento de ideias nesse sentido. E aí começaram a nascer muitas questões, né, Dedo? E uma das que mais me tocou, você
trouxe um pouco do que você chamou a atenção, e para mim foi a nossa visão de que o trabalho é uma ferramenta, é um meio de evolução, de crescimento do ser como um todo, do ser integral, né? E aí a gente vai para uma instância da relação com o trabalho muito maior, né? Isso é muito legal, né? Aí que vem a visão além do head Aí, count, né? De você contar as cabeças e tal. Cara, eu já, assim, eu não gosto de julgar nem criticar, mas eu faço isso um auto-julgamento e uma autocrítica. Eu já trabalhei nesse recursos humanos aí que trabalhou com essa lógica muito voltada ao resultado pelo resultado em si. Em banco, né, Deus? Em banco, cara, e o mercado financeiro é cruel, né? Essa lógica do Wall Street, né? Greed is good, a ganância é boa. E a gente copia, e sempre copiou, modelos de gestão americanizados, né? Final da década de 70 e 80, e isso ainda reverbera até hoje na maior parte das relações de trabalho. E do outro lado, a gente tem um mundo que, cara, tá adoecendo por conta disso, né? A gente não tá evoluindo, a gente não tá alcançando o máximo potencial humano através do trabalho. Sabe qual que é o meu medo, assim? Que a gente demonize o trabalho a tal ponto, né? Hoje, assim, qual que é a máxima? A galera ficar rico sem trabalhar, né? Então, assim, e o trabalho, que é essa ferramenta que a gente discute, de que tem um papel absurdo na evolução do ser humano, ele seja demonizado, que ele não faça parte da vida das futuras gerações, ou que tudo isso vire uma lógica de aplicativo mesmo, né? Tipo, tecnologia ao extremo, e o trabalho mesmo que enobrece, que transforma, que cria valor, que gera senso de sentido e vocação nas pessoas, a gente perca. Isso é muito legal. Então, esse é um grande problema. Quando eu falo de preocupação, né? Mas você, do lado do empreendedor, você também vê isso, né? Porque o trabalho do empreendedor hoje também está sendo vinculado só a enriquecimento, não está não? Então, veja essa tua frase, né? Senso de sentido, né? É muito interessante, porque muitas vezes a gente conversando com outros empreendedores e tentando entender o que leva a pessoa a empreender. E no Brasil a gente tem muito empreendedorismo de subsistência, né? As circunstâncias levaram a pessoa a empreender, não necessariamente uma ideia fascinante que ela teve, né? E de mudar o mundo. Então, elas muitas vezes descobrem esse propósito no caminhar, na jornada, né? Mas essa visão de pêndulo, né, Deudo, que muitas vezes a gente vem para uma excesso de tecnicismo por um lado, e depois você tem que ver que aquilo foi demais, e aí tentar reequilibrar. A sociedade se autorregula, e aí começa a olhar para tudo aquilo e fala, peraí, mas esse robozinho aqui da machine learning, inteligência artificial, big data, nem sempre vai resolver todos os nossos problemas. E se cria monstros imaginários, né? E aí já vem lá um RH 5.0, tipo, mal tá no 4.0, os caras já lançam o RH 5.0, que é, peraí, gente, para tudo e... Tem pessoas aqui, não tem? São pelas pessoas, é para as pessoas e com as pessoas que a gente faz, não é mesmo? Então, pera lá, vamos ressignificar a relação da tecnologia com a pessoa. Que a tecnologia é feita por pessoas, para pessoas. Então, eu acho que esse resgate da essência dessa jornada, dessa caminhada que você trouxe aí, uma visão lá dos anos 70 para cá, né? Então é muito importante essa visão macro do todo, esse overview, para a gente começar a entender esses movimentos de uma forma mais serena e madura, né, Deudo? Uma coisa que é outro ponto de preocupação e que a gente vai discutir aqui nos nossos próximos episódios para mim, a estereotipização, palavrinha difícil, do sucesso, cara. A gente criou estereótipos legal. De sucesso que cada vez diminuem mais. Ou seja, a gente vincula muito o sucesso a poder, fama, grana, né? Então, principalmente dinheiro, né? Dinheiro. Bem sucedido é quem tem muito dinheiro, né? Isso. E para mim esse destrói um dos grandes pilares do trabalho para mim, que é vocação. Né? Que é outro ponto que nos uniu também, né, Márcio? Que é as dimensões do ser humano, que não é só uma dimensão física, mas também tem uma dimensão transcendente, espiritual, que fala de vocação. Cara, nós somos bilhões e bilhões de pessoas na humanidade, não tem uma igual a outra,
E essas pessoas são vocacionadas, têm aptidões para fazer coisas diferentes. Quando a gente estereotipa o sucesso, é como se todas as outras vocações que não tivesse link direto com poder e dinheiro fossem de insucesso. Né? Então, assim, onde é que fica uma sociedade onde não tem artistas, onde não tem pessoas que têm prazer em servir e cuidar? Então, imagine num restaurante onde todo mundo queira ser servido. Interessante. Né? Então, assim, a sociedade vira uma sociedade de uma perna só. E você não sustenta uma sociedade saudável com uma perna só de sucesso. Né? Então, isso é uma das coisas que mais me incomoda e me incomodou desde que eu comecei a trabalhar em recursos humanos. Uma das coisas que eu sempre falo, quando eu estou numa palestra ou conversando com as pessoas, eu comecei a trabalhar em recursos humanos em 1997. E de cara, a primeira coisa que me chamou a atenção é que eu trabalhava numa fábrica e eu via pessoas no chão de fábrica que eram felizes e que algumas delas não queriam ser promovidas. Olha que interessante. E isso chamou muito a minha atenção. Né? Então, uma época, eu conto essa história, a gente foi promover um operador sênior, um senhor já para supervisor. E eu, trabalhando em RH, super feliz, porque ia fazer aquela comunicado de promoção, né? Pô, comunicar promoção é sensacional, demitir é ruim. E eu lembro até hoje como ele ficou incomodado na hora que eu e o chefe dele anunciamos que ele ia ser promovido a supervisor. Ele não queria. Ele estava bem onde ele estava. Ele estava bem, assim, sabe aquele cara resolvido e falando assim, cara, não, ó, perdão. E ele todo cheio de dedos, assim, porque já era um profissional de muito tempo e um excelente operador. Ele falou, cara, eu não quero. O supervisor tem que chegar mais cedo, tem que sair mais tarde, tem que cuidar do time todo. Eu tô super bem, eu amo o que eu faço. E aqui me dá condições muito legais. Por exemplo, eu amo passar a pegar meu filho na escola. Olha só. No final do dia. Que senso de percepção de realidade, né? Total. Assim, eu tenho alguns projetos voluntários que eu toco e que eu não posso abrir mão. Então, um cara muito certo, sereno daquilo que ele queria. Que feliz. Isso é muito bom. E outra coisa que me chamava a atenção, porque eu comecei a trabalhar em cargos e salários, a remuneração. Quando eu comecei a entender o que era um salário de um executivo, eu falei assim, cara, não é possível, eu quero chegar um dia, porque esse cara deve ser muito feliz e bem resolvido, né? Cara, e pasme, eu comecei a lidar com executivos que ganhavam rios de dinheiro e que eram extremamente, sabe, assim, problemáticos, quase sociopatas em alguns casos. Sim, então, essas percepções, logo no início, e eu era jovem ainda, falei, cara, tem muita coisa no mundo do trabalho. Porque o trabalho lida com medo, com ganância, com sentido de vida, com vocação, com estereótipo de sucesso. Então, assim, falar sobre uma visão além do headcount, cara, eu já estou super animado pelos próximos episódios. É muito legal. E olha que interessante, porque esse caso que você está trazendo, a gente percebe que é um sintoma de uma sociedade doente, né? Que justamente traz a questão de que nós acharmos estranho ele, a sociedade está doente, porque ele está certo. Ele está tentando equilibrar a vida pessoal, profissional, né? E os valores, ele está em sintonia com os valores dele. Então ele está íntegro, inteiro, né? E você trouxe muita coisa legal na tua fala, e o Adeildo, assim, o Adeildo tem uma densidade de fala que em pouco tempo ele fala muita coisa legal. Quem está nos escutando no podcast, lembre de seguir o Adeildo nas redes sociais, Adeildo Nascimento, né? Adeildo.nascimento. Adeildo.nascimento. E Adeildo Nascimento no LinkedIn. Isso. Muito legal, gente. Sigam lá o Adeildo, porque ele traz conteúdos muito legais. E a gente segue ele aqui na empresa, e muitas vezes o pessoal vê um post e a Jaqueline traz lá, né? Olha que legal, tem tudo a ver com o que a gente acredita, né? Show. Então o conteúdo do Adeildo é muito legal. Feito o merchan, depois você passa ali no caixa para... Adeildo, nossa, você trouxe questões muito legais. Primeiro, que esse conceito de sucesso é muito interessante, porque eu já ouvi, certa feita, que o sucesso é quando a pessoa alcança aquilo que ela acredita e valoriza para a vida dela. Então, qual é o meu objetivo? No que eu acredito que eu valorizo? Muitas vezes sou um atleta de alta performance e eu quero chegar no topo mundial. Outra vez é família. O que eu acredito é ter uma família estruturada, com os filhos, esteja todo mundo bem. Então, esse é o meu conceito de sucesso. Outras vezes, a pessoa liga o sucesso ao financeiro.
E ok também, então ela vai relacionar um montante mínimo X de dinheiro, que dali para diante ela diz para ela mesma que ela atingiu o sucesso. Então, que legal, né? Então, esse caso que você trouxe, para ele estava na zona de sucesso dele, ele estava bem, estava equilibrado, né? E outro ponto que você trouxe é a vocação, né? Pensando na vocação, você colocar a sua vocação a serviço do próximo. Também já ouvi conceitos de que o trabalho, ele é sempre servir o próximo. Quando eu vi aquilo, não, né? O conceito de trabalho é trabalhar para ter uma renda, né? Então, ele traz, às vezes, para uma questão meio egoísta, financeira. E é o contrário. O que eu faço, o meu labor, ele é sempre entregando algo, um serviço, um produto, uma atividade, que entrega algo para alguém. E eu comecei a refletir, não, mas peraí, deve ter alguma coisa que não é para alguém. Deve ter algum trabalho que não seja. Eu comecei a refletir. E eu comecei a pensar no médico, no dentista, no gari, no advogado, no empresário, no palestrante. E sempre eu faço, o que eu faço é para servir alguém. Então, quando a gente resgata a essência do trabalho como servir, como toda atividade útil, né, como algumas até religiões trazem, né? O que é trabalho? É toda atividade útil, né? Então, nós ressignificamos automaticamente nossa relação com o trabalho, porque eu estou aqui a serviço de alguém. Então, se eu tenho... e hoje, muito interessante, né? Olha só, técnicas de vendas resgatam isso. Então, você tem lá o SDR, que é um profissional que prospecta clientes ativamente, né? Em técnicas de vendas mais recentes. Então, o SDR é um profissional que vai fazer o quê? Vai procurar empresas e pessoas que o nosso negócio pode ajudar. E eu quero aquele que eu gero mais impacto. Então eu vou buscar empresas que o meu serviço, o meu software, minha tecnologia, no momento que ele adquire e utiliza, vai gerar um impacto positivo no negócio dele, relevante a ponto de ele me contratar. E isso vai fazer uma seleção automática no mercado. Muitas empresas eu não quero como cliente. Por quê? Porque eu sei que eu não vou ajudar ele. O meu produto não é bom para... O meu produto, serviço, minha tecnologia não é bom para aquele tipo de cliente. Então eu comecei a refletir com a nossa equipe de SDR e falar isso. Falei, olha, pense e olhe para o mercado e vamos pesquisar e ver empresas e negócios que a gente possa gerar impacto, apoiar. Isso é a essência do teu trabalho. Você é um radar para achar empresas que a gente gera impacto. Olha que bonito isso. Então, é um resgate, né? E uma evolução. É uma evolução, olha que legal. Né? Ou seja, não é vender por vender. Exato. Né? 2 pontos que eu queria ressaltar assim. Cara, eu sou apaixonado por essa questão do trabalho vocacionado. E é bem o que você falou. Quando a gente começa a olhar assim... enquanto a gente precisa dignificar o trabalho, é porque o trabalho vocacionado ele é sempre feito na direção de outra pessoa. Uhum. Tem um conceito que eu sou apaixonado, cara. Quem me conhece, me segue há mais tempo, já enjoou de me ouvir falar esse conceito de vocação que é do Aristóteles. Que ele diz que é quando as necessidades do mundo se cruzam com as suas capacidades, você encontrou uma vocação, você encontrou o seu chamado. Então, assim, a vocação ela parte excelente. De uma necessidade do outro, uma necessidade do mundo, e você vai lá e supre isso, né? Quando eu falo sobre vocação, eu linko com paixão, né? Esses dias estava falando num evento, até publiquei, mas isso é muito legal, porque a tua paixão revela muito da vocação. Então, quando eu falo para algumas pessoas, falo assim, descubra o que você é apaixonado em fazer, que talvez você vai descobrir a sua vocação. Aí, uma vez, uma pessoa, um jovem, chegou para mim e falou assim, cara, eu sou apaixonado por viajar. Eu falei, pô, ele é a torcida do Flamengo, né? Quem não gosta, né? Falei, mas para que isso se transforme numa vocação, você tem que responder a pergunta seguinte, assim, o fato de você viajar supre qual necessidade do mundo? Que legal, olha que reflexão interessante. Né? Então, assim, o fato de você viajar tá fazendo o mundo melhor, tá conectando pessoas, tá resolvendo algum problema de pessoas? Se sim, beleza. Se não, isso não é uma vocação, isso é um desejo. Então eu também tenho vários desejos, né? Boa. Então essa é a lógica do trabalho vocacionado que a gente precisa sempre resgatar. Do contrário, as pessoas podem ser traídas nessa lógica que a gente falou de o dinheiro talvez ser uma grande armadilha para você, né? E você cair na lógicazinha do estereótipo de sucesso
e chegar no final da vida e entender que, cara, tenho muito dinheiro, mas não sou bem sucedido. Que legal. Rodrigo, vou puxar um fiozinho nessa tua fala. Enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui. Primeiro que a gente não veio para explicar, a gente veio para complicar aqui no podcast, né? A gente não veio fazer perguntas. A gente veio para fazer perguntas, não trazer as respostas, né? Mas existe hoje no mercado do trabalho um pouco de estereotipização da questão de buscar seu propósito, sua vocação. No sentido que a pessoa deveria largar o que ela está fazendo e buscar o que faz ela feliz, entre aspas. Isso facilmente se distorce, né? Então a pessoa ela acha que ela tem que ser plena no sentido de só fazer o que gosta. E não necessariamente é assim que funcionam as coisas, né? Então tem uma geração aí levando um choque de realidade quando ela chega no mercado, né? Total. E nós trabalhamos muito com selecionadores, né? Profissionais de RH, analistas de RH e selecionadores, recrutadores. E nós, muitas vezes, buscamos ajudar esse profissional a ter esse olhar para o trabalho dele, não necessariamente buscar o que ele gosta, gosto de viajar, então outro tem que trabalhar com viagem, mas sim buscar o propósito no que ele já faz. E quando a gente olha para um profissional de recrutamento e seleção, que está ali triando o currículo, entrevistando pessoas, aplicando testes, né, abordando candidatos, muitas vezes é cansativo, é multidisciplinar, mas, na ponta, ele está impactando vidas através de oportunidades de trabalho. Olha como é bonito isso. Total. Olha como é bonito isso. Então, se a pessoa começar a trazer o olhar de uma forma mais ampla para o que ela faz, ela pode ter uma beleza imensa, porque é uma vida impactada, é uma família impactada no momento que eu ligo para o candidato e falo, você foi aprovado. E ela está, às vezes, indo para um trabalho melhor, ou ela está desempregado, e ele é alicerce de família. E muitas vezes, às vezes até um trabalho temporário, né? Para a gente desmistificar também, um trabalho temporário. Gente, às vezes a pessoa não tem uma oportunidade, não consegue uma oportunidade fixa, e ela acha um trabalho, muitas vezes, mais rapidamente, por ser temporário, por um período curto, ela performa bem, às vezes é efetivada, né? Mas é um trabalho que abre porta. Muitas vezes o temporário abre a porta porque ela já está numa situação que não encontra oportunidades, né? Então, assim, vamos falar um pouco sobre isso. O que você acha de encontrar o propósito já naquilo que eu já faço? Sempre tem um propósito, né? Então, as facetas do trabalho são fabulosas. Essa, para mim, é a faceta do trabalho da ocupação. Uhum. Né? Qual que seria assim, o mundo utópico? Eu tenho um mundo utópico. O mundo utópico, para mim, é um mundo onde pessoas trabalhem a partir das suas vocações e propósitos e conquistem vidas dignas. Isso não acontece da noite pro dia. Dentro, repete esse lema, que esse lema é o lema do Utopia, né? Eu acho muito utopia, legal. Como é que é? A nossa utopia, né, do nosso projeto, que você também faz parte aí, que é um hub de conexão, é que a nossa utopia é construir uma sociedade onde as pessoas trabalhem a partir das suas vocações e tenham vidas dignas. Muito legal. Tá? Então, assim, o problema é que isso não acontece da noite pro dia. Muitas vezes, e em vários casos, talvez na maioria das pessoas, você tem que ter uma ocupação para sustentar a sua vocação. Então, eu estava numa faculdade uma vez também falando sobre esse tema, e um menino falou assim, cara, minha vocação é ser artista. Eu falei, cara, que sensacional, e o que você já está fazendo? Ele falou assim, não estou fazendo muita coisa porque eu estou trabalhando. Eu falei, cara, não, você está enxergando errado. Eu falei assim, olha, use o trabalho que você tem hoje como ocupação para sustentar a tua vocação. Vocação é aquilo que você normalmente é apaixonado, e quando você é apaixonado por uma coisa, você faz até sem ganhar nada em troca. Exatamente. Eu falei, por exemplo, você toca em barzinho? Ele falou, cara, amo. E você toca... Ele falou, cara, de graça. Olha só. Porque é normal. Claro. Qual que é o estado ideal? Que imagine eu fazer uma coisa que eu amo fazer e ainda ganhar por isso. Não tem coisa melhor na vida. Só que até chegar a esse ponto, qual que é a minha dica? Use muito bem a tua ocupação. Daí na época eu estava conversando com ele trabalhava numa fábrica ali em São José dos Pinhais. Falei, o que eu faria se fosse você? Certo? Pega a tua grana, usa uma boa parte dela para você ter uma vida digna. Ter uma vida digna é ter o que comer, ter onde morar, ter o que vestir. E o que sobra, velho, o que eu faria? Eu investiria na minha vocação.
compraria um bom violão, se é que você toca violão, faria aulas de canto, faria contrataria um arranjador para botar arranjo nas tuas músicas, começaria a escrever, faz convite para a galera ir no barzinho te assistir, até o ponto que a ocupação vai ficando menor e o trabalho, vocação começa a surgir. O problema é que as pessoas se perdem na ocupação, nessa relação entre ocupação e trabalho. Então, eu hoje, por exemplo, tenho muita coisa que eu faço que é ocupação. Eu amo fazer palestra. Palestra eu acho que é uma vocação. Então, cara, quando eu vou fazer uma palestra e eu ainda ganho, cara, pensa numa coisa sensacional. Você volta feliz da vida. E tem um monte de coisa no meu dia a dia hoje, sei lá, 60% é ocupação. Eu faço e dou um valor enorme para isso. Porque é a minha ocupação que consegue me sustentar nas minhas vocações. Então, eu acho que é bem o que você falou, o grande ponto hoje é que as pessoas se sentem vocacionadas e falam, não, eu só vou trabalhar mesmo o dia que a minha vocação aparecer. Tá errado, porque o trabalho de ocupação é fenomenal. Nossos pais, se você for ver uma geração anterior à nossa, não trabalhou por vocação, trabalhou por ocupação. Ou talvez numa vocação maior para deixar um legado que a gente pudesse escolher vocações. Exato. São as circunstâncias que estão postas em nossas vidas e que a gente tem que encarar realmente com um senso de realidade e maturidade, para entender que dentro dessa linha mais espiritual que a gente traz, que a gente pretende trazer, Deildo, aqui na nossos conteúdos, independente da religião da pessoa, se ela não tiver religião, não importa também, a nossa visão é que o ser vai além da matéria, a essência nossa não está nesta matéria. E quando a gente começa a ter essa visão um pouco mais ampla sobre o ser, a gente começa a ver que o trabalho é uma das formas de eu atuar no mundo. Então, eu estou nessa jornada aqui, dessa vida. E o trabalho foi me colocado como uma forma de evoluir, mas como eu impactar o meu entorno, como eu atuar no mundo. Então, é um instrumento. Tanto que, antigamente, eles falavam, o fulano ou advogado, o Márcio ou empresário. Então, naturalmente, a gente se liga muito ainda à nossa profissão. Mas, quando nós temos, e eu sempre trago isso, conversando com nossos amigos, assim, quando nós temos aquele domingo à noite, aquela síndrome da vinheta do Fantástico, que a pessoa chega domingo à noite, já começa aquela dor no estômago, porque, amanhã tem que trabalhar. Tem alguma coisa errada. Então, não necessariamente ela precisa se reinventar e chutar o balde, largar o emprego. Ela precisa repensar a forma dela de atuar no mundo. Porque se as circunstâncias colocaram ela naquele trabalho, não é o acaso. Total. Vamos voltar lá no caso que eu contei do operador lá, do senhor que não queria ser promovido. Olha que consciência que o cara tinha. Ele dava um valor absurdo ao trabalho que ele tinha, a ocupação, porque as vocações dele eram outras. Um trabalho voluntário que ele tinha e o papel de pai dele, que ele queria. É um chamado, certo? A necessidade do meu filho, eu estou aqui para cumprir, o papel de pai, seja o que for. Mas ele tinha tanta consciência nisso, ele dava um valor absurdo à ocupação dele, que ele ficou extremamente preocupado e triste de dizer para o chefe dele que ele não queria ser promovido. Porque olha qual era o medo dele. O medo dele era, vai que esse cara me demite. Sim, porque se ele me demite, eu perco algo precioso para mim, que é a minha ocupação. E que ele estava feliz. Feliz, cara, porque é ferramenta, Então é bem o que você falou. O trabalho como ferramenta espiritual, para atuação no mundo, ele conecta. Porque também, eu às vezes, quando vou falar de espiritualidade no mundo do trabalho, esse é o recorde que eu acho que nós dois trabalhamos, Quando você vai falar de espiritualidade no mundo do trabalho, uma boa parte das pessoas tem um preconceito, achando que, não, o meu funcionário vai ficar espiritual, ele vai virar um ermitão, vai ficar na caverna e vai querer ter... Isso faz parte de uma prática espiritual. Mas quando você é espiritualizado a ponto de usar o trabalho como a ferramenta de transformação da realidade física, é maravilhoso isso, Então você conecta duas dimensões aí. Exatamente. Então, ou seja, a nossa visão, além do headcount, é enorme, tem muita coisa para se falar. E olha, gente, esse é um dos pontos que a gente quer dividir com vocês, que é realmente
nós estamos fazendo um poporri aqui de Estamos vários... passando por vários pontos que vão virar episódios. Exatamente. Porque se você se identificar com algum desses pontos, ou com vários pontos, né? A gente vai pedir para você seguir nosso podcast. Dá dicas de convidados também, né? Porque Sim, tem um monte de gente que boa, fala boa. sobre isso, né? Então, Boa. Deixa nos comentários dicas de quem a gente pode convidar para conversar conosco aqui. A gente tem sempre uma visão muito aberta, então a gente quer trazer também pontos de vista diferentes, porque eu acho que é na diversidade que nós temos a riqueza, né, Adeildo? A diversidade hoje está muito na moda, diversidade, mas é isso, né? São pontos de vista diferentes, culturas, raça, credo, nós somos de religiões diferentes, Sim. por exemplo, mas compartilhamos muitos pontos de vista, então a gente quer trazer, muitas vezes, um outro lado da moeda, um ponto de vista diferente, para que a gente possa gerar riqueza ao debate. E Adeildo, veja, só o fato de nós podermos debater já é educativo, porque nós vivemos hoje uma sociedade que debate pouco, né? Muito pouco. A gente conflita mais do que debate e conversa. Então a capacidade de conversar sobre pontos de vista diferentes e talvez até chegar num ponto em comum ou não chegar, mas ter respeito ao ponto de vista do outro, né? É um pouco do que a gente quer compartilhar aqui, né? a gente perdeu, né, o tal da prática socrática, né? Das perguntas, da discussão de temas... e da praça pública que não é mais pública, né? Porque a gente foi para a mídia social, aí a gente sabe o tanto de viés que tem nas mídias sociais e redes sociais, e você perde essa prática de questionamento, de busca pela verdade, porque na verdade a busca é maravilhosa, né? Então, por exemplo, a do projeto Utopia, eu falei, cara, mas... se a gente for colocar o nome de um projeto de utopia, já não vai dar errado, né? Porque o cara, a busca pela utopia que é legal. A busca pela verdade, a busca pela sociedade melhor, a busca pelo um legado, né? Que eu acho que também tem uma coisa do que a gente quer deixar aqui, né, Márcio? Cara, eu me preocupo demais com as futuras gerações, assim. Eu já tô ficando meio velho, já tô naquela lógica de... Tem estrada aí pela frente. Não, cara, mas você sabe... parênteses aqui no nosso papo, né? Eu comprei uma chácara com os amigos, esses dias eu fiz um post falando assim, cara, eu não sei se esse lance do êxodo urbano tem a ver com a idade, mas quanto mais velho eu fico, mais tendências eu tenho de deixar a cidade. Mais velho, mais distante da cidade. Mas voltando no ponto que a gente estava falando, a lógica de deixar um legado. Eu tenho uma preocupação enorme com as futuras gerações, porque, eu sou pai de um adolescente, e eu vejo hoje a dificuldade da galera, por exemplo, dos nenéns, né? Que nem estudam, nem trabalham, e que, por um outro lado, são, cara, bombardeados por esses estereótipos de sucesso que a gente está falando. Então, assim, quando eu olho em termos de legado, cara, a gente está perdendo de deixar um legado de trabalho para as futuras gerações, né? De não enobrecer o trabalho e não o emprego e não o enriquecimento. Então, essa pegada toda. Então, a gente discutir com pessoas, gravar o podcast, deixar isso registrado hoje em meios digitais, é a nossa contribuição aqui, nosso cunhão das nossas vocações, né, Marcos? Boa. Então, você que está nos escutando, nos assistindo, que estamos também com áudio e vídeo também aqui, nosso podcast, se você quer ficar rico rápido, de uma forma tranquila, sem trabalho, não adianta assistir. Não assista o nosso podcast. Não é aqui o seu lugar. Fica rico sem sair de casa. Modinha de empreendedorismo de palco. Cara, tem até o lance dos coaching. Que eu tenho uns amigos meus, coaching sensacionais aí. Mas a gente conseguiu detonar o mundo dos coaching. Uma atividade excelente que é coaching. Conseguiram vulgarizar o negócio. Não, prostituir. Porque daí é o coach que vai formar coach para outros coaches. Mas para quê? Para pessoas alcançarem estereótipos de sucesso bombardeados pela mídia. Tudo vira uma grande pirâmide no final das contas. Exato. E como é bom, né? A pessoa fazer um bom coaching, assim, para carreira. Cara, a pessoa maravilhoso. Abrir o olhar para as possibilidades. E aí conseguiram realmente vulgarizar. Mas, Adeildo, então assim, nós vamos deixar o nosso público com muita curiosidade. Hoje foi provocação. Hoje foi só provocação, foi só levantar assuntos, jogar na ventania, para que a gente possa, hora em diante, nos nossos encontros semanais, pessoal, conseguir alimentar e nutrir
reflexões profundas para que todos aqueles que nos assistem, todos aqueles que se identificarem de alguma forma com o nosso podcast, possam realmente colocar um novo ponto, um novo ângulo, colocar um prisma, um novo olhar sobre os fatos que já existem, né, Deildo? E realmente, assim, nós não estamos direcionando para um público específico. Não, nosso público são pessoas de RH. Nosso público são profissionais de tal tipo. Não. Nós pensamos que talvez as conexões sejam criadas. Nós abrimos o podcast falando de conexões e fechamos, né, falando agora de conexões. As conexões possam ser criadas pelos valores. Total. Se fazia sentido, a desenhar, né, a persona, e a gente chegou numa persona que tem conexão de princípios e valores. Boa, exatamente. Então, assim, nós esperamos que a gente possa realmente, de alguma forma, contribuir com aqueles que estão nos escutando, como isso que você trouxe, Adildo, que a pessoa possa, uma pequena reflexão que uma ou duas pessoas fizerem desse conteúdo que está gerando, para a gente já valeu a pena todo o esforço, né, Adildo? Então, que bom que a gente conseguiu tirar do papel esse projeto, estamos dando pontapé inicial hoje, né? Oi, sensacional. E já eu já estou na expectativa para os próximos episódios, cara, porque aqui teve um brainstorming fabuloso, né? E reforçando aí, você que está assistindo a gente, mande dicas de temas, se alguma coisa que a gente disse hoje te provocou, se você não concorda, e se você quiser ficar rico sem sair de casa, não venha para cá também, porque daí talvez a gente mude aí um pouco a tua concepção. Ou você mude a nossa, porque a gente está aberto. Pode ser que eu também largue tudo e vá ficar rico em casa. Se alguém mostrar um bom negócio pra gente, vai que a gente rasgue tudo que a gente falou. Muito bom, muito bom. É importante a metamorfose ambulante. Muito legal. Mas que bom que a gente consegue realmente trazer esses valores, nossos princípios, as nossas paixões também, que a gente também está trazendo à tona aqui, né? Aquilo que a gente acredita e que a gente é apaixonado, né? Que nós atuamos nesse mundo do trabalho e a gente acredita nisso e essa convicção vai aflorar naturalmente aqui no nosso conteúdo. Então, nos sigam nas redes, a gente vai deixar aqui na descrição nossos canais, nossas redes, para que vocês possam nos acompanhar. A gente agradece muito todos aqueles que estiveram conosco esse tempo juntos. E agradecer a nossa equipe também, né, Deildo, que nos apoiou. A Jaque, a Thay aqui. A Thaís, a Jaqueline, todo o apoio aí. E que a gente possa estar juntos toda semana aqui no nosso podcast. Valeu, Deildo. Valeu, abraço, até a próxima.